presidente Yusuf Mahamat como o... Manuel de Araújo, edil de Climane e membro do Conselho Nacional da Renamo, reagiu às declarações do porta-voz da Renamo, José Manteigas, que veio publicamente afirmar que Yusuf Mahamat será o candidato do partido nas próximas eleições gerais. Bom, se fores a ler os estatutos do partido, vais notar que ou o meu amigo Manteigas não leu os estatutos, não conhece os estatutos, ou então violou-os de forma flagrante. E aí há um outro ponto que eu quero trazer. O Conselho Jurisdicional deve se pronunciar. O doutor Macuiana, que é o presidente do Conselho Jurisdicional, na minha ótica, deveria convocar o Conselho, analisar o discurso do senhor Manteigas e fazer recomendações. A Renamo é o pai da democracia. Ser pai da democracia significa cumprir com os preceitos democráticos. E porque entende que o discurso de José Manteigas mexeu com diversos atores do partido, de Araújo disse o seguinte: eu acho que no partido precisamos de criar um departamento de sociologia e de antropologia para estudar as tendências do voto, as tendências da opinião dos próprios membros e a opinião pública internacional. Não se faz política fora da opinião pública nacional e internacional e fora daquele que é o sentimento dos membros. Os donos do partido não é a comissão política. O dono do partido não é o Conselho Nacional. O dono do partido não é o presidente. O dono do partido são os membros do partido. Então é preciso que haja um mecanismo onde os membros do partido, de quando em quando, são auscultados. De janeiro, dia 15 ou dia 17, termina o mandato. Portanto, eu, aliás, ainda em dezembro deste ano, marquei um encontro com o Dr. Leopoldo Ernesto, que é o presidente da Assembleia, aliás, do Conselho Nacional, portanto, da mesa do Conselho Nacional, em que o alertei sobre os prazos. Dr. Leopoldo, os prazos estão a passar, não está a ser convocado, há regras para a convocação. Era bom que se aproximasse ao presidente para o alertar, porque o presidente pode estar preocupado. Presidente Manuel de Araújo, que é o presidente do município de Quelimane, é uma das pessoas que não está aprovando a candidatura do presidente Yusuf Mahamat. Ele não prova, não concorda, ele não prova que ele deve ser elegido como o presidente da oposição da Renamo. Andava a falar de dois pontos para mostrar que, primeira coisa, houve alguma irregularidade na colocação do presidente Yusuf Mahamat como presidente. Houve irregularidade, não houve um assunto especificado. Deixa ela dizer assim, diz assim, o porta-da-voz, Manuel de Araújo diz assim, quem colocou o presidente Yusuf Mahamat foi o porta-da-voz. O porta-da-voz que é José Manteiga, pois José Manteiga, o Manuel de Araújo, que ele diz assim, uma pessoa que colocou o Yusuf Mahamat pode ser uma pessoa que não conhece as leis da estatura, do estatuto política da Renamo, ou uma pessoa que não lê ou violou-se. Mas ok, vou para porque vou dizer que Manuel de Araújo ele não concorda sobre a colocação do presidente Yusuf Mahamat, porque ele colocou foi José Manteiga que tomou essa decisão, está para dizer que, claro, ele violou os estatutos da Renamo. Então ele não concorda, porque podemos dizer que a eleição do Yusuf Mahamat foi uma coisa de violação. Então estamos a dizer que foi uma forma que não se obedeceu às normas de como funcionam os estatutos da posição da Renamo. Então, quando isso que eu levo o Manuel de Araújo a não concordar, significa que não foi elegido, ou não foi escolhido, ou não foi apresentado os elementos do partido da Renamo. Só quem tomou essa decisão foi José Manteiga. Se o Manuel de Araújo não concorda, significa próprio ele apanhou de surpresa. Significa foi de surpresa, como José Manteiga, ele, como vou dizer, não estamos a falar de Manteiga, de que isso como ele pau não é apelido dele, não é? José Manteiga é porta-voz da Renamo.
Então, senão pode pensar também falar aquela manteiga que comemos com ele, metemos no pão, ou tu faz com ele bolo, faz fios, muitas coisas. Nós estamos a falar porque ele é a porta-voz da Renamo. Então, conforme ele foi colocado, o presidente Yusuf Mahamat, através do porta da voz. Então, por isso Manuel de Araújo não concorda. Então, está bem claro que houve violação dos estatutos da Renamo. Então, significa se José Manteiga foi ele que colocou Yusuf Mahamat sem todos os elementos do partido da oposição da Renamo, significa ele é um violador. Por ele ser violador, significa é um desobediente das normas, do estatuto ou da estrutura da visão da oposição da Renamo. Então, significa o porta-voz é em primeiro lugar que ele que viola, que isso eu considero como crime. O que ele fez é um crime, ele cometeu um crime. E chama-se um crime gravíssimo que ele cometeu. Por como é que ele vai eleger um candidato ou seguir as normas da Constituição, dos estatutos ou da sua organização, visão, que é do partido da oposição. Ele cometeu o crime. É por isso que o Manuel de Araújo ele não concordou. Então, se não concordou, são vários postos que apresentou o Manuel de Araújo, conforme ele diz assim. É uma pessoa que não conhece a lei, ou uma pessoa que não lê, não conhece os estatutos, ou não lê os estatutos, ou não conhece a lei tanto que faz. E violou-se. Em primeiro lugar, que eu sei, uma pessoa não pode tomar a decisão sem ter o conhecimento da causa, principalmente coisas políticas. Coisas políticas são coisas exigentes, coisas políticas são coisas que se trabalham dentro das normas, coisas políticas são coisas que tem livro, que é a lei, que se baseia nessas leis, como é que deve seguir a sua visão de acordo com o seu partido. De acordo com o seu partido. Então, por isso o Manuel de Araújo não concorda, ele tem razão, porque as coisas são específicas. Porque pode existir aquela pessoa, talvez ele é um invejoso, porque ele quer a presidência, porque hoje em dia que está cheio isso. Para tu não concordar, mas diz, você é um invejoso. Não, ele apresentou as causas, ele apresentou as razões, que não se baseou da lei, que é o representante da Renamo porta-voz, próprio ele não apresentou conforme diz a estrutura, a visão da lei da oposição. Então, ele violou-se é crime. Está bem claro, é crime que ele cometeu. Aí não há uma desculpa, não há nada. Pessoas são coisas que levam a Manuel de Araújo não concordar. Não que ele está contra. A pessoa de sua forma, mas está contra sobre a visão que foi implementado dentro do partido da oposição. Porque você, ninguém está acima da visão de um partido. Mas o porta-voz se colocou acima da lei, da visão da oposição. Significa que ele cometeu o crime. Segundo ponto, o Manuel de Araújo diz assim. Manuel de Araújo diz assim, segundo ponto. Diz assim porque o Conselho Constitucional não se pronunciaram, o diretor nem convocou as pessoas para analisar o discurso. Então, Manuel de Araújo não concorda por 2 pontos. Não concorda para o Conselho Constitucional. Então, o Conselho Constitucional significa eles não fez aquilo ali. Não chegou a justiciar, não chegou de se pronunciar. Então não chegaram a apresentar essa causa, não chegaram a denunciar, então não chegaram a entrar dentro de seu processo. Então, mas o Conselho Judiciário não chegou de se envolver nesse assunto, que é uma obrigação dele de se meter, que o próprio diretor não chegou de analisar o assunto, não conseguiu chamar os elementos da oposição para se basear esses assuntos. Então, esses são elementos que provam que houve violação. Penso que leva a Manuel de Araújo não concordar com esses elementos. Então, significa próprio o José Manteiga
consegue justiciar são pessoas que cometeram crime segundo as normas. Ou se eles não cometeram os crimes, significa eles estão acima dos estatutos da posição da RENAM ou a lei da RENAM, ou está acima da visão do projeto de RENAM. Então, isso são as coisas, pontos que levam Manuel de Araújo não concorda. São dois pontos importantes. José Manteiga, o próprio Conselho Judiciário, território, irregularidades que eles cometeram, não chegaram de se meter nesse assunto, não chegaram de falar do assunto, o Conselho Judiciário não chegou de mexer, não chegou de fazer nada, não chegou nada a pronunciar. Então isso significa o quê? Então, qual é o seu ponto que acha sobre a análise desse assunto? Significa que o Suf Mahamat foi colocado no poder, significa que houve uma negociação com ele. Significa que ele próprio fez boladas, vamos dizer assim mesmo. É que isso não é normal. Não é normal. Alguma coisa está errada aqui. Significa que próprio no partido Renamo, não. Há pessoas que não seguem a visão política deles. Significa que se fala um partido democrático, significa que não está seguindo as normas democráticas daquele partido. Então significa o próprio Suf Mahamat não do bem. Não uma pessoa que se baseia na democracia consegue questionar tudo, judiciário, tudo que está envolvido nesse tipo de coisa. Vou parar aqui. O que você acha sobre essa coisa que acontece? O que você acha sobre Manuel de Araújo não concordar? O que tu concorda sobre que colocação de foi digno, houve violação? Vamos parar de dizer que nós não podemos meter nas coisas políticas, só estamos a ser escravizados nas nossas metas, temos que abrir vista, isso aqui é 2024. Vou parar por aqui, mas são coisas que devem ser feitas contra o Suf Mahamat. Significa que o Suf Mahamat não foi aprovado pelos membros da RENAMO, não foi aprovado dentro das normas que são estabelecidas na RENAMO, houve violação. Então, por isso estamos a pedir os competentes que fazem alguma coisa. Assim que José Manteiga, já não sei como vai ser feito, mas cometeu o crime. Que o Conselho Judiciário cometeu o crime. Que o próprio diretor do Conselho Judiciário Constitucional cometeu o crime. Já queremos saber os motivos, até como é que esse caso vai ficar. Porque se tudo ficar em silêncio, cara, significa que Moçambique não há justiça. Não há justiça. Tem que ser feito esse caso. Esse caso é uma coisa, tem que se levar os competentes, tem que esse caso, os tribunais entram em processo, tem que os tribunais trabalhar nesse tipo de assunto, que significa que são dois tipos de pessoas que estão dentro dos crimes. Então tem que ser entrar em processo, e o próprio terceiro tem que se explicar como é que ele chegou a ter esse poder, qual o trabalho que tem feito José Manteiga para tomar essa decisão como porta-da-voz. O que levou o Conselho Constitucional a estar em silêncio, não ter feito judiciário, não ter feito nada. Então são coisas básicas, fundamentais, que tem que se basear, centrar nesse tipo de coisa. Vou parar por aqui, vou agradecer a todos que me acompanharam daqui, muito obrigado. Te peço, antes de fechar, estou a pedir, me seguir para me ajudar a crescer o canal. Estou a pedir, coloca o teu comentário, o que tu acha desse tipo de coisa, que tudo aconteceu. E também penso colocar like para me ajudar a divulgar mais o vídeo, ser mais visualizado. E também penso que colocar notificações para ser atualizado. Compartilhe o vídeo, chega até lá. O vídeo foi possível que chegar nos competentes para mostrar que estamos agora de olhos abertos em cada coisa. Estamos já sempre atentos. Digo muito obrigado a todos, um forte abraço. Obrigado, até que Deus possa abençoar todos. Tchau!